Hoje a gente vai conversar então um pouco sobre transplante de medula óssea. O transplante de medula óssea é também chamado de transplante de células-tronco hematopoéticas. De modo geral, a gente tem dois tipos de transplantes, o transplante autólogo e o transplante alogênico. E eles são diferenciados justamente pela origem dessas células-tronco hematopoéticas. Primeiro, o mais importante é a gente entender aonde que essas células-tronco elas se localizam no nosso corpo, né, e qual a função delas. Por que elas são tão importantes assim nesse transplante? As células-tronco, então, elas residem dentro da medula óssea, que não é a medula espinal, e é ali, então, a nossa fábrica do sangue. É a partir dessas células que vão se originar todas as outras células no nosso sangue. Então, que são os glóbulos vermelhos, as células de defesa e as plaquetas. O transplante consiste, então, na troca dessas células. Quando essas células são provenientes da própria pessoa, o transplante, então, é chamado de transplante autólogo. E quando essas células são provenientes, então, de um doador, esse transplante é chamado de alogênico. Então, as principais indicações do transplante autólogo são os linfomas e o mieloma múltiplo, mas também alguns tipos de leucemia podem ser indicados e alguns tumores sólidos também. Já o transplante alogênico tem como principal indicação as leucemias agudas, mas também pode ser realizado para síndrome mielodisplásica, alguns tipos de leucemias crônicas e outras doenças também não hematológicas. De modo geral, tanto o transplante autólogo como o transplante alogênico consistem de realizar, numa primeira etapa, um paciente já internado, uma quimioterapia intensa, geralmente diferente da que o paciente já realizou. E depois da realização dessa quimioterapia, que a gente chama de condicionamento, é infundido então as células-tronco hematopoéticas, que então pode ser do próprio paciente, quando ele já coletou previamente, ou então de um outro doador, onde a coleta geralmente é feita ao mesmo tempo da quimioterapia do paciente. Após esse período da infusão das células-tronco, o paciente ele permanece internado para resolução de complicações que possam vir a acontecer, especialmente complicações infecciosas, necessidade transfusional, complicações como mucosite, diarreia e até então também a enxertia dessas células-tronco, né, da medula óssea. Esse tempo é mais curto no transplante autólogo, dura em média de 10 a 15 dias. E no alogênico esse tempo é um pouquinho maior, podendo ir até 20 a 25 dias. Tendo ocorrido a enxertia então da medula e resolvidas as complicações, o paciente vai de alta. Em geral, no transplante autólogo, o acompanhamento segue com o médico assistente que indicou o transplante. No transplante alogênico, esse acompanhamento ocorre aí por todo o período com a própria equipe do transplante, né, em conjunto com o médico assistente. É importante sempre conversar com o seu médico hematologista sobre se você tem realmente a indicação do transplante, para que você também seja encaminhado o mais rápido possível para o transplante, para a equipe do transplante para ser avaliado. E como toda doença, né, como todo paciente, sempre manter hábitos saudáveis durante o transplante, né, e no preparo pré-transplante é sempre muito importante. Então, manter bons hábitos, fazer atividade física e uma boa alimentação sempre vão colaborar para um bom desempenho do transplante.